Direitos políticos, artigos 14 a 16. Os direitos políticos são garantidos no título 2º, capítulo 4 da Constituição, e visam assegurar a participação cidadã no processo político. Entre eles, destacam-se: sufrágio universal. O artigo 14 da Confira 88 assegura que a soberania popular será exercida pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Elegibilidade. A Constituição assegura a todos os cidadãos a possibilidade de se candidatarem a cargos eletivos, desde que cumpram as condições previstas, como a idade mínima para cada cargo. A participação política é fundamental para a consolidação da democracia e para a promoção de uma sociedade em que os direitos humanos sejam respeitados e protegidos. Direitos políticos positivos. Normas relacionadas à participação ativa dos cidadãos na política. Plebiscito. Direitos políticos negativos. Normas que limitam a participação do indivíduo na vida política. Inelegibilidades, perda e suspensão dos direitos políticos. Capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral ativa significa se tornar eleitor, alistabilidade e votar. Podemos separar em 3 grupos de pessoas quanto à obrigatoriedade de alistabilidade e voto. Obrigatório. E adultos maiores de 18 anos. Facultativos. Segunda, aos analfabetos. Segunda B, idosos, os maiores de 70 anos. Segunda C, adolescentes, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Vedados. 2 graus, estrangeiro, os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. Mecanismos de exercício direto da soberania popular. Plebiscito, convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Referendo, convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Iniciativa popular. É poder que o povo possui de levar uma proposta de lei para o poder legislativo. Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante. E plebiscito. Segunda, referendo. Terceira, iniciativa popular. Primeiro, o alistamento eleitoral e o voto são e obrigatórios para os maiores de 18 anos. Segunda, facultativos para A, os analfabetos. B, os maiores de 70 anos. C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segundo, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Terceiro, são condições de elegibilidade na forma da lei. E a nacionalidade brasileira. Segunda, o pleno exercício dos direitos políticos. Terceira, o alistamento eleitoral. Quarta, o domicílio eleitoral na circunscrição. V, a filiação partidária, regulamento. Sexta, a idade mínima de A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. B, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. D, 18 anos para vereador. Quarto, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quinto, são inelegíveis para os mesmos cargos, no período subsequente, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Revogado. E quinto, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 16, de 1997. O sexto, para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Sétimo, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Oitavo, militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. E se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Segunda, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, para a inatividade.
Nono, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Revogado. Nono, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 4, de 1994. 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária, ou de manifesta má-fé. 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos, incluído pela Emenda Constitucional número 111, de 2021. 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos dos 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão, incluído pela Emenda Constitucional número 111, de 2021. Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de e cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Segunda, incapacidade civil absoluta. Terceira, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Quarta, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, 8ª. V. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, 4º. Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Resumo. Os direitos políticos assegurados pelos artigos 14 a 16 da Constituição Federal de 1988 garantem a participação dos cidadãos no processo democrático através do sufrágio universal, plebiscitos, referendos e a iniciativa popular. Além disso, regulam a capacidade eleitoral ativa e passiva, impondo restrições e regras que definem quem pode votar, se candidatar e exercer cargos eletivos, normas internacionais de direitos humanos e a Constituição. A CRFB 88 estabelece um importante mecanismo de incorporação de tratados internacionais de direitos humanos no direito interno brasileiro. O artigo 5º, 2º, dispõe que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Além disso, com a Emenda Constitucional número 45 de 2004, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional com o quórum de emenda constitucional, 3/5 dos votos em 2 turnos, passaram a ter status constitucional, ou seja, têm o mesmo valor hierárquico da Constituição. Essa mudança foi um avanço significativo na proteção dos direitos humanos no Brasil, pois fortaleceu o compromisso do país com suas obrigações internacionais. Art. 5º, 3º da Constituição Federal de 1988. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Jurisprudência constitucional em matéria de direitos humanos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, tem desempenhado um papel crucial na interpretação e aplicação dos direitos humanos consagrados na Constituição Federal. O STF tem utilizado, por exemplo, o controle de constitucionalidade para garantir que leis e atos normativos respeitem os direitos fundamentais. Caso Elvanjanger, HC 82.424, RS, 2003. O STF decidiu que a publicação de livros com conteúdo racista não está protegida pela liberdade de expressão, uma vez que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a Lei nº 7.716, 89, Lei de Racismo.
Esse julgamento reforça que o racismo é um crime imprescritível e inafiançável, conforme disposto no artigo 5º XLI da Constituição. Caso dos precatórios ADPF 347-DF 2015, o STF reconheceu a inconstitucionalidade por omissão do Estado no sistema carcerário brasileiro, citando as condições desumanas a que os presos são submetidos. Esse julgamento reforça o papel do Estado na garantia dos direitos fundamentais e a responsabilidade em assegurar condições dignas nas prisões. Considerações finais. A Constituição Federal de 1988 é um marco na proteção e promoção dos direitos humanos no Brasil. Seus dispositivos garantem uma série de direitos fundamentais que buscam promover a dignidade humana, a igualdade e a justiça social. A incorporação de normas internacionais de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro também fortalece a atuação do país no cenário internacional, reforçando seu compromisso com a promoção dos direitos fundamentais. Política Nacional de Direitos Humanos. A Política Nacional de Direitos Humanos é um conjunto de diretrizes, ações e programas governamentais que visam promover, proteger e garantir os direitos humanos no Brasil. Instituída em conformidade com os princípios constitucionais e os compromissos internacionais assumidos pelo país, essa política tem como objetivo criar um ambiente social, econômico e jurídico que assegure a dignidade da pessoa humana e combata as violações de direitos. A implementação dessa política é orientada por diversos planos e programas, com destaque para o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, que norteia as ações do poder público em várias áreas, como saúde, educação, segurança, justiça e assistência social, sempre com foco na proteção e promoção dos direitos fundamentais. A criação do PNDH está em conformidade com a Constituição Federal de 1988, que garante a promoção dos direitos humanos como um dever do Estado brasileiro, conforme o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. A criação do PNDH marcou um avanço na institucionalização dos direitos humanos como uma política de Estado no Brasil. Origem e evolução da Política Nacional de Direitos Humanos. A Política Nacional de Direitos Humanos no Brasil ganhou destaque na década de 1990, período de redemocratização e fortalecimento da proteção dos direitos fundamentais, quando o governo brasileiro passou a desenvolver programas estruturados para garantir a proteção efetiva dos direitos humanos. A consolidação dessa política ocorreu com a publicação do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, cuja primeira versão foi lançada em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A estruturação do PNDH seguiu as diretrizes estabelecidas na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, 1993, promovida pela ONU, que recomendava que os estados elaborassem planos nacionais para consolidar a promoção e a proteção dos direitos humanos em âmbito local. O Brasil, ao seguir essa recomendação, deu início a uma série de programas e medidas destinadas a fortalecer o respeito aos direitos fundamentais, especialmente em áreas de vulnerabilidade. O PNDH passou por atualizações importantes em 3 versões. PNDH 1, 1996, primeira versão do programa, com foco em ações para garantir a cidadania e a proteção dos direitos civis e políticos, principalmente para grupos mais vulneráveis como mulheres e crianças, povos indígenas e comunidades afrodescendentes. Jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, STF, reafirma em diversas decisões a importância da proteção de grupos vulneráveis, como no caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIM 3239, que reconheceu a legitimidade das políticas afirmativas voltadas para a inclusão de grupos marginalizados,